Quais são os principais músculos do nosso corpo? O que são as fáscias? Quais são os músculos mais trabalhados nos asanas do yoga? Esta é a Carla Darkanshi. Este é o Daniel Toné e você está convidado a pegar uma carona junto à Kombi do Yoga, rumo à expansão da consciência. Então vai ser uma jornada, uma viagem incrível, onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse caminho maravilhoso. Nós já estudamos o sistema esquelético na aula de anatomia 1. Aliás, quem não assistiu a aula de anatomia 1, corre para lá primeiro. Primeiro veja o estudo dos ossos, para depois passar aqui a esta aula de estudo dos músculos. É isso que vamos estudar aqui. Boa. A anatomia 1, então, é pré-requisito para você chegar aqui na anatomia 2, né? Parece óbvio, mas faz muito sentido. O objetivo aqui é a gente sempre trazer didaticamente uma aula sobre a outra para você conseguir construir o seu castelo. Lembrando que vamos estudar os músculos, não todos, vamos estudar os principais e os que têm mais relevância no contexto do yoga. Os asanas, as posturas de meditação, a respiração e etc. Exatamente. Vamos começar então com as funções, né? Quais são as funções do sistema muscular? Uma função básica para mim, que eu sempre gosto de lembrar, é o preenchimento do corpo. Então, a gente fala muito em sustentação, esqueleto, proteção, a parte adiposa, células adiposas, mas quem realmente dá forma ao seu corpo são os músculos. Você já deve ter escutado falar várias vezes que não adianta você trabalhar o emagrecimento, por exemplo. Não, você tem que trabalhar a sua musculatura, que é ela que vai te dar esse formato lindo seu. Outra função importante do sistema muscular é a colaboração com o sistema esquelético para promover a sustentação do corpo. Enquanto o esqueleto é uma estrutura física, são os músculos que mantêm o esqueleto no lugar. Por exemplo, musculatura abdominal, musculatura das costas, são esses músculos que fazem com que o seu corpo consiga ficar numa posição em pé, ereta, ou numa posição sentada, com a coluna ereta, com as pernas. É o músculo que vai oferecer a sustentação para o sistema ósseo. Lindo. E outra coisa bastante importante, que você deve ter achado que era a primeira, seria o deslocamento físico. Então, todo tipo de movimento está ligado diretamente aos músculos. E até você falar assim, mas e uma pessoa que não tem movimento? Ela tem movimento. O coração dela não se movimenta, o diafragma dela não se movimenta. Então, assim, quem movimenta são os músculos. Aí você já está se referindo ao movimento dos órgãos internos, aos movimentos internos. Não só o deslocamento físico, não só a movimentação do braço, não só o piscar dos olhos, mas também a movimentação mais sutil do nosso corpo. Então, todo tipo de movimento está ligado ao sistema muscular. Até piscar os olhos? Claro. Então vamos, antes de entrar propriamente no estudo dos músculos, nós vamos entender ainda alguns conceitos. Sim. Começando aqui com uma classificação de tipos de músculos. E você está vendo, nós temos os lisos, estriados e estriados cardíacos. Boa. Então, essa tipologia dos músculos é importante você não decorar, mas você entender o que é especificamente. Então, os músculos lisos, considerados lisos, são aqueles músculos com contração involuntária, tá? São aqueles que a gente não precisa pensar para ele agir. Ele age por instinto, por natureza, ele age porque age, tá? Sem você querer. Então, estão dentro aí os movimentos peristálticos, o diâmetro da pupila, o diâmetro dos vasos sanguíneos, dos brônquios, essa toda movimentação, né? Que não deixa de ser movimentação, né? Com certeza, é movimentação e, apesar de alguns yogis desenvolverem poderes para atuarem voluntariamente nesse tipo de músculos, normalmente pessoas comuns não conseguem interferir nessa movimentação mesmo que queiram.
Isso, atuar voluntariamente nesses tipos de músculos involuntários. Por exemplo, você não consegue dilatar os seus brônquios quando você está com bronquite. Ou sua pupila, quando você quer. Você precisa tomar um remedinho ou pingar um colírio para fazer isso. Exatamente. Artificialmente. Agora, por outro lado, a musculatura estriada é a musculatura que faz os movimentos voluntários. São aqueles músculos que estão conectados aos ossos. Então eu tenho aqui o meu bíceps que está ligando o ombro ao antebraço. O braço, o bíceps fica dentro do braço, claro. E aí o bíceps que promove esse movimento do antebraço. Então são esses os tipos, a tipologia muscular que a gente vai enfatizar nessas aulas, nesse estudo, nesse curso de Anatomia 2. Músculos estriados. Exato. E aí você vai falar, mas e os cardíacos? Também são estriados, tá? Mas aí são muito específicos, são especialíssimos, que são os estriados cardíacos. Então, assim, só existe lá, é o seu coração, eles parecem muito os tipos estriados, mas eles são involuntários. Então, eles têm características tanto dos estriados quanto dos lisos, tá? Por isso são considerados, são nomeados como estriados cardíacos com nome e sobrenome. E aqui, de novo, você não consegue controlar o músculo do seu coração. Ah, mas e se eu... Mas eu conheço pessoas que conseguem acelerar ou desacelerar os batimentos. Respirando, né? Exatamente. Você me cortou, você percebeu, né? As pessoas conseguem sim interferir, mas não diretamente no músculo. Por meio da respiração, por meio do estado emocional, por meio até da regulação hormonal, aí sim você é capaz de interferir, de acelerar ou desacelerar. Então vamos estudar agora um outro tipo de característica, né? São os pontos de fixação dos músculos. Então é importante entender um pouquinho esse sistema, entender um pouquinho essa definição, essa nomenclatura para tudo que vai vir a seguir. Normalmente os músculos se fixam em ossos, mas há exceções. Há músculos que se fixam em outros músculos, por exemplo. Todo ponto que um músculo se conecta a uma outra estrutura, seja ela um osso ou um outro músculo, esse ponto é chamado ou de origem, que é o começo, ou a inserção, que é o final, que é o término do músculo. Para você entender essa lógica, nós trouxemos aqui 2 exemplos. 2 músculos fáceis, bem lógicos, para não quebrar um pouco, porque sim, o corpo humano ele consegue fazer uma baguncinha bacana. Começando ali no psoas, que nós vamos trabalhar muito no yoga, vamos falar bastante sobre ele. Lindo músculo. O psoas tem a sua origem nas vértebras da coluna e a sua inserção no fêmur. O levantador de escápula, a origem também é ali nas vértebras da coluna e a inserção é na escápula. Agora, como é que você sabe qual é a origem e qual é a inserção? A origem é sempre que está em cima e a inserção sempre que está embaixo? Não, tá? Não é tão simples assim. Eu vou dar dicas, um modo geral, porque tem as exceções, tá? Mas normalmente a origem é aquela estrutura que não se movimenta, tá? É a estrutura mais proximal. O que é uma estrutura proximal, Carla? A estrutura proximal é da linha média do seu corpo, tá? Então está próximo ao centro do seu corpo. Então sempre que falar proximal e distal, você vai entender isso, né? Próximo ou distante da linha média. E normalmente a origem do músculo é a parte mais estável, né? A mais, às vezes, maior também. Por outro lado, a inserção, o final, o término, já é a estrutura que normalmente se move. Então, o bíceps está movendo aqui o antebraço. Qual é a origem e qual é a inserção? A origem está mais fixa, a inserção está móvel. A inserção do bíceps é no antebraço que está se movendo. A inserção é normalmente uma estrutura mais distante do centro do corpo.
normalmente é uma estrutura menor, normalmente é uma estrutura mais instável. Agora, fazendo esse estudo aqui, com esses dois músculos que não por acaso nós selecionamos, fica fácil entender. Origem ali na coluna, inserção ali no fêmur. Beleza. Mas existem músculos que têm 15, 20 pontos de inserção, 15, 20 pontos de origem. E que estão ao contrário ainda por cima, tipo assim, de cabeça para baixo, então invertidos. Mas você vai entender. Então, percebendo agora a lógica disso tudo, você vai caminhar e entender com a gente, sem precisar decorar. Essa aula é principalmente focada em músculos, mas é impossível falar de músculos sem falar de fáscias. O que são fáscias? Nada mais do que tecido conjuntivo. Então aí, a gente tem vários tipos de tecido conjuntivo, como você pode ver. E o que a gente vai parar para estudar? A parte da fáscia. Então, a fáscia se tornou um objeto importante no estudo, né? No estudo do corpo, né? Então, você vai ouvir esse nome várias vezes agora durante a sua vida, seja falando em alongamento, seja falando em exercício. Mas, se você quer um resumo, um geralzão assim sobre fáscia, de uma forma bem prática, a fáscia é alguma coisa que te envolve. Sabe aquele filme PVC que você passa nas comidas para congelar? Plástico de cozinha, né? Exatamente. Essa é a fáscia. Exatamente. Isso é o tecido conjuntivo. E aí as classificações são o que é que esse tecido conjuntivo envolve. Se é cada fibrazinho, é o endomísio. Se é o músculo inteiro, é o epimísio. E aí, para o nosso estudo, a parte mais relevante é o estudo das fáscias, que tem tanto a profunda quanto a superficial. A profunda é aquela que envolve grandes cadeias musculares. Lembra o que é cadeia muscular? Um conjunto de músculos que exercem a mesma função no nosso corpo. Essa é uma das definições possíveis. Para ficar simples, né? Um grupo de músculos. Um grupo de músculos, é uma cadeia. Todo mundo está, né, com um objetivo ali legal, juntos. E a superficial, o que ela faz? Ela separa da pele. Então, você percebe? São como se você envolvesse uma coisa dentro de outra coisa. Então, seu corpo está sempre ali envolvido, protegido, né? Exatamente. Agora, por que esse estudo das fáscias é tão importante, principalmente quando nós falamos em termos de alongamento? Porque tanto tensão física quanto tensão emocional ou qualquer tipo de processo inflamatório pode enrijecer as fáscias. E aí, se você enrijece a fáscia, não importa quanto alongamento muscular você tenha. A fáscia, como envolve o músculo, não vai permitir esse aumento das fibras musculares. Sim. De modo geral, os alongamentos atuam também nas fáscias, tá? Diretamente nas fáscias. Porém, em alguns casos você vai ouvir falar sobre o termo liberação miofacial, porque é necessário. Então, se ela tiver inflamada, enrijecida de uma forma que um alongamento simples não consegue chegar nela, às vezes vai ser necessário uma liberação miofacial. E algumas vezes a prática do yoga, que não os asanas, também conseguem atuar sobre as fáscias. Acabei de falar que a tensão física e emocional atuam, enrijecem as fáscias. Se você, por meio de uma yoga nidra, por exemplo, consegue descontrair fisicamente todo o seu corpo, se por meio de um pranayama você consegue distensionar as suas emoções, você consegue fazer uma autoliberação miofacial. Acabei de inventar esse termo. Bora então enxergar os músculos, entender os músculos, conhecer cada um desses figurões. Principalmente os trabalhados nos asanas, tá, gente? Então, vamos agora para a parte de movimento físico, voluntário. Voluntário. Musculatura estriada. E aí, por que nós vamos estudar os nomes dos músculos, a posição, origem e inserção de cada um dos músculos principais? Porque
é importante ter essa noção para selecionar os asanas que você vai fazer na sua prática. Por quê? Você quer trabalhar em uma aula completa de yoga a maior quantidade possível de músculos, alongando e fortalecendo da forma mais ampla e saudável que nós conseguirmos. E para fazer isso, facilita conhecer os músculos. Com certeza. Dar o estímulo certo é necessário você ter o conhecimento, né? E aqui a gente vai, então, começar de cima para baixo. Assim como fizemos nos ossos. Sim, sim. Vamos tentar usar um padrão até que eu esqueça e a gente faça ao contrário. Pescoço. E aí nós vamos... Pescoço tem vários músculos, cara. Sim, inclusive eu quero atenção agora aos nomes que são lindíssimos e servem para você colocar no seu filho, né, no seu querido nome especial. São cada um mais lindo do que os outros. Na aula anterior, Anatomia 1, tiraram onda porque eu consegui falar hematopoéticas. Absurdo isso. Agora eu quero que a Carla consiga falar 3 vezes seguidas esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide, esternocleidomastoide, esternocleidomastoide. Quase que escorregou. Parabéns, cara. Esternocleidomastóide e esplênio são os 2 músculos principais. Em conjunto, esses 2 músculos eles promovem quase todos os tipos de movimento do pescoço. Quase todos. Você pode perceber que vários nomes vão te dizer já onde é a origem, onde é a inserção. Então, assim, isso é uma sacada muito legal da anatomia, que ela já te dá a base. Então, o esternocleidomastoide, olha que coisa mais linda. Externo. Aquele osso que fica aqui protegendo o coração que fica na frente da caixa torácica. Bonitinho. E aí vai para clavícula. Ó, tem a clavícula aqui também. E aí pega lá em cima. No mastoide? Mastoide não é o nome do osso, né? Acho que não é nome de osso, né? Viajei. Mas, ó, tu viu que saiu do externo e não deu certo, tá? Externo e clavícula deu certo. Então, e o esplênio, por sua vez, a origem é na coluna e a inserção. Onde que é a inserção do externo, do esplênio? Esplênio, é ali na coluna aqui mesmo, na parte torácica já. No crânio. Os 2 têm inserção no crânio. Os 2 têm inserção no crânio. Atenção aqui, os 2 têm origem embaixo e inserção no crânio. Por que isso? Ele fez ao contrário, né? Percebeu aí que a gente fez ao contrário? A origem embaixo e a origem embaixo e a inserção em cima. Lembra que um dos fatores para classificar a origem e a inserção é que a origem fica na estrutura fixa e a inserção fica na estrutura móvel? Se o esternocleidomastoide e o esplênio são os músculos responsáveis pela movimentação do crânio, da caixa craniana, a origem é na coluna, na estrutura fixa, é na estrutura proximal, mais perto do centro do corpo. E a inserção, o finzinho do músculo, é no crânio, porque é o crânio que vai se movimentar. Boa. Então, repetindo aqui, você estava fazendo cara de quem não estava entendendo bulhufas. Eu estava olhando aqui para os musculozinhos, eu do tipo, ok. Então, resumindo aqui essa parte toda, então o esternocleidomastoide, ele tem 2 origens, né? Uma no externo, que é esse ossão bonitão aqui, e outra na clavícula e se insere no crânio. E o esplênio também tem a origem na coluna, lá atrás na coluna, e a inserção é no crânio. Então, percebeu que esses 2 musculozinhos aí do pescoço, eles são exatamente invertidos? Um começa na frente e outro começa atrás, e ambos terminam atrás no crânio. Invertido eu falei só de baixo para cima. Ah, entendi. Mas deixa eu mostrar aqui. Esplênio começa atrás e vem direto. Ele não cruza. O esternocleidomastoide, aí sim, ele começa no externo e na clavícula e ele vem cruzando. Esse é o músculo mais bonito que eu tenho, gente. Ó como ele é bonitão. E esse posicionamento é que permite tão grande gama de movimentos possíveis do pescoço. Com certeza. Vamos para os asanas que atuam no pescoço? Importante a gente ter em mente que atuar é alongar e fortalecer. É isso que nós temos que nos preocupar com o trabalho de asanas no yoga. Não adianta só alongar, não adianta só fortalecer.
Se você fizer um ou outro, você vai desbalancear o seu corpo. Você vai promover uma evolução desigual da sua estrutura muscular. Então, em todos os casos, em todos os músculos, nós vamos citar asanas que alongam e asanas que fortalecem. Em poucas situações, o mesmo asana faz as duas coisas. Mas são poucas, são raras. O estímulo precisa estar bem, como ele falou, equilibrado, tá? Então, vamos tentar dividir um pouquinho para você falar, esse alonga, esse fortalece, esse alonga, esse fortalece. Que aí a gente dá esse estímulo Nós estamos homogêneo. nos adiantando aqui, porque tem sequência de aulas que vai falar sobre o balanceamento dos asanas, e como você montar uma sequência de asanas de uma forma absolutamente equilibrada. E para você conseguir fazer isso, você precisa desse conhecimento anatômico muscular. Essa aqui é a base para a próxima. A gente foi, encaixando para dar certinho. Qual fortalece e qual alonga? Então vamos lá, olhando aqui para a tela. O Grivasana é um asana que fortalece, tá? Então você percebe que com a cabeça no chão, você está empurrando, tracionando a sua coluna e deixando seu pescoço lá, poderoso, bombadão para conseguir fazer a invertida. Não à toa, ele é um asana que antecede a invertida, a preparação, porque realmente ele prepara, ele fortalece para isso. A invertida sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Porque o Karnapidasana é um tipo de invertida sobre os ombros. Até foi legal trazer dois asanas invertidos aqui. Grivasana para fortalecer o pescoço e Karnapidasana para alongar esternocleidomastoide e esplênio, esses dois músculos principais do pescoço. Vale citar aqui, esses aqui são alguns exemplos, mas claro, existem N asanas que vão alongar e fortalecer. Lembra o gostosão? Todo mundo gosta desse. Griva Vartanasana. Griva Vartanasana. E para fortalecer, eu adoro utilizar tanto torções quanto flexões laterais, praticamente todas elas. Imagine que você está numa flexão lateral, em Chandrasana, e aí você gira o pescoço para cima e mantém a musculatura do pescoço ativa, fortalecendo as fibras musculares. Claro, por outro lado, você vai compensar também. Então, nesse tipo de flexão lateral, em quase todas, você consegue fazer esse movimento com o pescoço, fortalecendo, e nas torções a mesma coisa. Imagine que eu estou fazendo aqui um Purnasana. Purnasana é diferente de Puranasana. Esse aqui é o Purnasana, e aí você, ao contrair a musculatura do pescoço para acompanhar o movimento de rotação das vértebras da coluna, você fortalece a estrutura. Lindo. Um pescoço forte e flexível evita lesões, evita dor, permite conforto e facilita o alinhamento com a coluna. Lembrando que o pescoço é parte da coluna, né? A gente às vezes fica pensando que a coluna é só tórax. E não, cara, o pescoço é ali tipo uma das partes principais da coluna, tá? Ele é fundamental para as invertidas. Já estudamos, inclusive, a porção óssea da coluna, a região cervical, alguns chamam até de cervical e occipital, isso tudo é pescoço. Exatamente. É onde eu tenho machucada, lembra? Bora descer um pouquinho então para ombros e braços. Boa. Falando em ombros e braços, a gente tem dois músculos que são mais trabalhados, que na sua imagem você está vendo, é o deltoide e o tríceps. Então, o deltoide é o seu ombro, ele é dividido em 3 porções, e o tríceps é a parte posterior do seu braço. E o tão famoso bíceps, que nós sempre que falamos de músculos, mencionamos o bíceps. Não está aí? Não é um músculo importante do braço? É importantíssimo do braço, não tirando nenhuma importância. Mas esses dois músculos que a gente escolheu aqui, eles atuam juntos no movimento de empurrar. Então, claro, junto com os peitorais, né? Mas os bíceps praticamente não são exigidos no yoga. Exatamente. Agora, o que faz cada um desses músculos? O deltoide, por exemplo, ele é responsável pela abdução dos braços.
Abrir. Abdução, embora o cara aqui do lado fale que pensa no ET, abdução é abrir, tá? Então... Eu vou ter que explicar, porque isso aqui me ajuda, eu nunca mais vou esquecer o que é abdução. Vai. Quando uma pessoa é abduzida por extraterrestres, você já foi abduzido por extraterrestres? Já. Então, quando você foi abduzida, eles te pegaram e te levaram para longe, eles não te trouxeram para perto. Então você foi abduzida, você foi levada para longe. E quando você for aduzida, ET não aduz ninguém, então você traz para perto. Aduz, ele devolve. Ah, mas ninguém fala de adução de ET, só fala da abdução. A adução não tem graça, ninguém quer voltar. Ok, então a abdução, segundo os ETs, você está sendo levado para longe, para fora. Afastando lateralmente o braço, portanto. E vale dizer aqui que essa ilustração você está vendo uma pessoa de costas, tá? Olha o polegar da pessoa. Então, de costas. Deltoide, vou usar a cara de novo como modelo. Esse desenho que você está vendo aqui é a parte posterior do deltoide. Mas ele abraça o seu ombro assim, ele faz esse movimento, esse contorno. Tá? Por isso que ele tem uma... Pode virar de novo. Obrigada. Ou você vai continuar de costas? Não sei, estava pensando. Por isso que ele consegue fazer ampla gama de movimentos também. Exatamente. O deltoide é responsável por vários movimentos, tá? Vários mesmo. Então, a gente colocou aqui, atua também como abdução para você entender. Mas ele faz muito movimento. É uma das articulações que mais tem movimento no seu corpo. Inclusive, a puxada, o movimento associado com o bíceps, que nós já mencionamos que não é muito exigido no yoga. Exatamente. Agora, então, como que deltoide e tríceps são exigidos na prática do yoga? Como é que nós vamos alongar e fortalecer? Então, vamos lá. Começando aqui nessa postura linda, que se chama Chaturanga Dandasana, né? Um dos queridinhos do yoga, né? O Chaturanga Dandasana, ele faz muita força, ele ativa fortalecendo essa musculatura que a gente está estudando, que é o quê? Deltoide e tríceps, tá? Então, estaria fortalecendo. Já na postura de baixo, o Gomukhasana, tanto no braço de cima quanto o braço de baixo, os dois estão alongando essa musculatura, tá? Então, em porções diferentes, é um asana que ele é muito legal, porque ele te traz essa gama de alongamentos. E nós conseguimos trazer aqui, aliás, nós mandamos bem nessa, né? Porque Chaturanga Dandasana fortalece exatamente deltoide e exatamente tríceps, fortalece os dois. E o Gomukhasana também alonga os dois, não só os dois braços, mas também alonga deltoides e também alonga tríceps. Então, para não ter medo de errar, pode usar sempre esses asanas que você vai alongar e fortalecer essas musculaturas. Mandou bem. Então, deltoides fortes e flexíveis contribuem para uma boa postura. E o que não é essa, né? Um tríceps forte, os tríceps, né? Ele tem 3 cabeças, então, permitem... Explica essa história de cabeça de tríceps. Como assim tríceps tem 3 cabeças? É no braço? Então, calma aí. Ué, é uma pergunta justa. Eu lembrei do dragão. Lembra do Caverna do Dragão? É o Tiamat. O Tiamat, que tinha 7 cabeças. Eu acho que não é exatamente esse. Tiamat. Acho que é não lembro. Tiamat. Deixa aí no comentário qual é o nome do dragão da Caverna do Dragão. Não é o do Vingador, é? É o único que combate o Vingador. Ah, é o que combate o Vingador. Voltando. Ok, desculpa aí. 3 cabeças do músculo, como você diz? Então, como é que eu digo isso? É ótimo. Então, o tríceps, ele é muito legal. Se você voltar lá no momento, ele se origina embaixo, lá perto do seu antebraço, e para cima ele prende, ele se insere em 3 pontos diferentes, tá? Então, a musculatura, ela como se fosse assim, abraça o seu braço, né? E aí ele se insere em 3 momentos diferentes, por isso 3 cabeças. Deu certo? Deu certo. Agora, esse tríceps forte, assim como deltoides fortes, eles permitem a execução de vários asanas importantes no yoga. Sim.
Muitos asanas no yoga são feitos de frente para o solo, com essa sustentação do peso do corpo. Então você precisa desse fortalecimento até para conseguir evoluir nos asanas. E aí, vindo para isso que ele está falando, como você pensa assim, apoio, você falou o tempo todo em empurrar. Sim, você já percebeu que quando você está apoiando em alguma coisa, você está empurrando o chão? Você percebe? É uma tensão contra outra tensão. Então, todos esses apoios, esses asanas que você imagina assim, um Adho Mukha, um Chaturanga Dandasana, um Santulanasana, etc. e tal, o que acontece? Você está com contato com o chão. Então, você não está lá relaxando no chão, não, você está com contato, então você está empurrando. Como é que é a posição relaxada? Não por acaso nós vamos estudar agora os músculos peitorais que trabalham associados a deltoides e tríceps nesse movimento de empurrar o solo. Peitoral menor e peitoral maior. Quase gaguejou, hein? Não, gaguejei. Gag. É porque eu estava pensando, qual dos dois é o maior e o menor? Como que a gente vai separar? O de baixo é o peitoral menor, tá? Ele se origina ali nas costelas e tem a inserção na clavícula. Percebe o movimento? Então, ele é assim. Tipo, pá, pá. E a função dele é o quê? Movimentação dos ombros, né? Em compensação, o peitoral maior, a origem é um pouquinho mais para dentro, então ela vem aqui clavícula e externo, e ela tem a inserção no húmero, que é o osso do braço, tá? Então a função é a movimentação dos braços, ombros e costelas. Seria meio óbvio eu falar que o menor é menor e o maior é maior? Seria. E essa movimentação do peitoral maior e do peitoral menor ajuda bastante na respiração, tanto a respiração intercostal quanto a subclavicular. Na intercostal você precisa dilatar as costelas e na subclavicular você precisa projetar a parte alta do tórax para cima, e esses dois músculos ajudam nisso. Os peitorais fortes, poderosos, eles melhoram a sua respiração. Então, nada mais justo do que a gente deixar essa musculatura bem desenvolvida. Não só fortes, como flexíveis. É verdade. Porque a força ajuda na expansão e na retração, mas se não houver flexibilidade, mobilidade suficiente, a expansão é curta. E você diminui a capacidade respiratória dos pulmões, né? Então tá. Quais posturas, quais asanas atuam nos músculos peitorais? Chaturanga Dandasana de novo. Também, com certeza. Mas para não se repetir. Exato, aí a gente traz o Santulanasana, que tem mais ou menos a mesma função, né? Numa palavra mais popular, seria a prancha e a meia prancha, né? Que eu já ouvi muito isso. E o que acontece? Então, você fortalece no Santulanasana, no Chaturanga Dandasana, o peitoral, assim como você viu na tela passada lá dos tríceps e deltoides. Santulanasana é bem mais fácil. Bem mais fácil. Eu acho que para todo mundo. Em compensação, se você quer alongar, na minha opinião, nada melhor do que Natashira Vajrasana para promover esse alongamento da região peitoral. Exatamente, você acaba abrindo, expandindo, né, os seus chakras superiores, então você sente assim, tô rasgando. Nossa, você fica grande e leve, parece um balão. Você faz uma permanência de 2 minutos em Natashira Vajrasana, parece que você vai flutuar, né? Cabe muito ar nos pulmões. Lembra da pose Super Amigos? Super Amigos? É. Quem são os Super Amigos? É o da Liga da Justiça? É. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse. Então, eles estão sempre abertos com os chakras superiores bem poderosos. Ainda a porção superior do tronco, mas agora de costas. De costas. Então, costas, para mim, são os músculos mais bonitos do corpo. Deve ter só uns 30 músculos das costas. Esquece os nomes um pouquinho, a gente vai citar, mas você não precisa decorar não, tá bom? Começando aqui pelo trapézio, um dos mais bonitos, você percebe pelo formato dele, o nome dele veio do formato, tá? E ele tem a origem na base do crânio, certo? E a inserção na coluna e na clavícula. Qual é a função? Movimentação da clavícula.
É muito legal ver o desenho do trapézio, porque normalmente nós pensamos em trapézio e pensamos num negocinho pequenininho aqui em cima, porque é o que aparece pra gente, né? Mas ele toma conta de todas das costas inteiras. De todas as costas. Todas as costas que nós elas, temos. entendeu? E dos dois lados, obviamente, né? Outro músculo bem grande na região das costas, isso uma porção um pouco mais inferior, o grande dorsal ou latíssimo do dorso. Exatamente. Tem o mesmo significado, esses nomes, tá? Então, são o mesmo lugar, obviamente. A origem é ali na coluna, tá? E a inserção no úmero, tá? Novamente, dos dois lados. Então, você percebe que mais uma vez, estamos envolvendo a coluna. A função, movimentação do seu braço e anteriorização do tronco. Nem precisa falar de postura aqui, né? A anteriorização do tronco é isso. Exato. É fazer essa conchinha com o tronco assim. Foi fechar, ó. Ir para frente. Outros músculos das costas ainda. Depois nós vamos falar de asanas, sobre todo esse conjunto de musculatura das costas. Eretores de espinha. São 3, mas esses 3 músculos em conjunto são chamados de eretores de espinha. Espinhal, longuíssimo e iliocostal. Exato. A origem dos eretores é ali nas vértebras superiores e costelas e a inserção nas vértebras inferiores. Percebe que e agora sim a origem está em cima e a inserção está embaixo? Tá? A função dos eretores é a extensão e flexão da coluna. Então, os movimentos, né, de flexão e extensão da coluna. Fácil de imaginar isso, né? Se a coluna está curvada, mantenha a sua coluna ereta. Quem vai fazer a sua coluna ficar ereta? Os eretores da espinha. Até porque coluna e espinha é a mesma coisa. Exatamente. Mais alguns nomes de músculos, esses aqui não vamos estudar individualmente, só para você perceber que tem muita coisa. E eles todos são responsáveis, a função deles é a mobilidade dos ombros. Daniel, preciso decorar o nome? Claro que sim. Não? Não. Então, claro que não. A seguir, mais músculos das costas. Esses aqui são os que eu mais gosto. Qual? Todos os que você não sabe o nome? São os músculos mais bonitos do corpo. Sim. Serrátil. Serrátil. E aí, para o nosso trabalho, vamos focar principalmente no anterior, porque ele tem mais destaque e ele é muito mais atual. Porque existe o serrátil posterior. Existe. Claro, senão a gente não teria colocado o anterior aí. O serrátil, a origem, é nas costelas. Então, vários pontos de origem, perceba isso, porque as costelas são estruturas separadas. Então, o músculo vai se originar, vai se ligar em várias delas. E a inserção é na escápula. Então, a inserção de todas essas origens é na escápula. Aí elas se unem no final. E o movimento é bem como dedos. Você vê como é bonito, né, esse músculo aqui. Qual é a função? Mais uma vez, movimentar braços e costelas. Vocês perceberam quantos músculos atuam em conjunto para esse movimento de tronco e braços, e ombros e costelas? Por isso que existem tantos músculos, para permitir todos esses vários nuances de movimentos que nós temos no nosso corpo. Com certeza, e aí só demonstra o quanto a nossa postura é importante para a saúde do nosso corpo. Agora, no geral, não dá para você isolar. Esse asana vai trabalhar o serrátil, esse asana vai trabalhar o eretor de espinha, esse asana vai trabalhar o latíssimo do dorso. Até dá, mas se você for se preocupar com cada um desses músculos, você não vai conseguir sair do lugar no seu balanceamento de asanas. Então, um exemplo que atua em praticamente todos esses músculos em conjunto no quesito alongamento é o tradicionalíssimo Paschimottanasana. E, claro, todos os asanas de flexão da coluna à frente vão alongar a musculatura das costas. Exatamente. Então, músculos das costas, músculos dorsais. E o tipo de asana que vai te ajudar fortalecendo,
por exemplo, que está aí, é o Dolasana, tá? Então, costas fortes e flexíveis protegem a coluna, melhora a postura, melhora a respiração, ou seja, qualidade de vida. Total, super importante. Não é à toa que em todas as aulas de yoga você vai ter asanas de alongamento da musculatura das costas e asanas de fortalecimento. E aí, fortalecimento, guarde isso, se está deitado de frente para o solo e eleva o tronco sem a ajuda dos braços, elevando as pernas unidas ou separadas, ou mantendo as pernas no chão, está de frente para o chão e elevou o tronco sem a ajuda dos braços, vai fortalecer as costas. Com certeza. Bora passar para outra região super importante do nosso corpo? Abdômen. Agora a gente vai começar de fora para dentro, tá? Da forma que você ia ver se você abrisse uma pessoa e fosse tirando as camadas de músculos dela, tá? Você sabe como grandes yogins estudavam anatomia antigamente? Abrindo? Pegavam cadáveres que passavam boiando no Ganges. Quem disse? Porque sim, passam vários cadáveres boiando no Ganges. Antigamente, muito antigamente eu estou falando. E aí pegavam e abriam e iam estudando. Olha, aqui é um músculo, aqui é outro músculo. Ué, mas cadê os chakras? Os chakras não aparecem. Assim que eles estudavam anatomia. Gente, não sabia disso. Ok, então, da forma que estudamos, então vamos lá pegar o mortinho e perceber a camada muscular. Também, assim como a parte dorsal das costas, a parte da frente anterior, o abdômen, também tem várias camadas, tudo bem? Então, a primeira camada de fora para dentro é o seu oblíquo externo. O oblíquo externo, ele tem a origem nas costelas e a inserção no quadril. Então, o oblíquo externo é daqui, ó, e quadril, tá? Então, ele faz esse movimento, tá? Movimento não, tem essa direção. O movimento é a flexão lateral e a rotação do tronco. E aí, o interno, que está, obviamente, mais interno do que o externo, está mais para dentro, ele é muitíssimo parecido, principalmente no que diz respeito ao ângulo das fibras musculares. Porque é esse ângulo das fibras musculares que vai ditar qual é o tipo de movimento que o músculo faz. Se as fibras estão assim, o movimento vai ser assim. Se as fibras estão assim, o movimento vai ser assim. E no caso, os músculos oblíquos, é por isso que tem esse nome, porque as fibras musculares estão inclinadas. E aí ele faz esse movimento de flexão lateral, de torção e de inclinação, nesse sentido. Um diagonal, né? Tipo... E aí, o oblíquo interno, as fibras têm o mesmo ângulo que o externo. Só que origem e inserção são diferentes, são opostas. Se a origem do externo é nas costelas e vai até o quadril, no caso do interno é o contrário. A origem é lá embaixo e a inserção é aqui. É como se um atuasse para descer e o outro atuasse para subir. E claro, os dois em conjunto são os responsáveis por esse tipo de movimento. Exato. Então, a função é a mesma, tá? E a direção é oposta. O sentido é o mesmo, né? Só que a direção é oposta. Um é de cima para baixo, o outro é de baixo para cima. Agora vamos falar do mais tradicional, aquele músculo que todo mundo conhece no abdômen, é o músculo do tanquinho, o grande reto abdominal. Boa. O reto abdominal, ele também tem dois feixes, né? Direito e esquerdo, obviamente. A origem é no púbis e a inserção é nas costelas. A principal função do reto abdominal é a flexão do tronco, então é movimentar o seu tronco para frente. Eu sempre gosto de lembrar abdominal de academia, que você está deitado no chão e leva o tronco de encontro às pernas. Reto abdominal trabalhando principalmente. Lembrando que, apesar de serem esses gomos do reto abdominal que fazem o tanquinho da Carla, o meu não é nada de tanquinho, mas ele não é o músculo mais superficial, ele está abaixo dos oblíquos. É que os oblíquos são mais fininhos, o reto abdominal é mais denso, parrudo. E aí nós chegamos no transverso abdominal,
que é um músculo muito mais difícil de sentir. Porque se você faz aqui esse movimento de flexão lateral, você sente os oblíquos. Ah. Se você contrai aqui a parte anterior do abdômen, você sente o reto abdominal, os dois lados. Agora, o transverso abdominal é mais difícil. Ele é mais profundo, é mais interno. Se você quer sentir, eu vou te dar uma dica aí. Você está sentado vendo esse vídeo? Então, eu quero que você traga as mãos, uma mão aqui, em cima do ossinho da calça jeans, sabe? E force uma tossida. Você tosse assim? Não, eu tosso mais másculo. Quando você sente esse movimento, é exatamente o transverso, só que é um músculo, como o Daniel falou, profundo, tá lá atrás do reto abdominal. Ele tem a origem nas costelas e no quadril. E a inserção na linha alba. Essa linha alba é a linha branca, né? Essa parte central do corpo, né? Não tem nem como falar outra coisa. É a bainha, né? É o que une, é o ponto de ligação desses grupos musculares. Desse grupo de músculos. Me atrapalhei todo. Uma coisa que marca uma boa diferença entre o transverso abdominal e o restante da musculatura abdominal é que o transverso não é responsável diretamente por movimentação. Ele ajuda, ele atua. Mas a função principal do transverso abdominal é promover sustentação para os órgãos da região abdominal. Então ele promove essa parede, essa pressão na parede abdominal e mantém os órgãos corretinhos no lugar. Então, quando você vai fazer uma respiração completa, uma respiração bem profunda, que você expande a parte baixa, a média, a alta, você expande sim a parte baixa, mas sem fazer aquele barrigão de grávida, porque o transverso abdominal permanece ativo. Você vai expandir a parte baixa das costelas, mas sem relaxar completamente o transverso abdominal. Caso contrário, isso poderia promover um desvio na sua postura e aí uma respiração tão profunda assim poderia ser até prejudicial se os seus órgãos estão sendo muito deslocados. Então, é o transverso abdominal que vai ficar ativo mesmo nas respirações profundas. Exatamente, é aí que a gente brinca que é o cinturão de força, casa de força, né? Ativo não é contraído, não é travado. Ativo é com uma tensão, um tônus. O que é tônus? Nós vamos chegar lá. Ainda nessa aula nós vamos falar sobre tônus. Vamos. Então, quais são os asanas que alongam os músculos abdominais? Então, vamos lá. Um asana que alonga muito os músculos abdominais é o Ustrasana. Então, você percebe que primeiramente porque as mãos estão nos calcanhares, ele não tem a função de fazer força aí, e simplesmente só abrir. Pensa em contraposição ao Natashira Vajrasana. Isso. Natashira Vajrasana nós vimos agora há pouco, até vou pedir para a edição colocar a imagem mais uma vez. Natashira Vajrasana, as mãos não estão sustentando o peso do corpo. Então, o abdômen tem que ficar ativo, porque se o abdômen relaxar aí, você cai para trás. No caso de Ustrasana, como você tem o apoio das mãos, você pode relaxar o abdômen. E aí, quando você quer alongar uma musculatura, nada melhor do que relaxá-la por completo. Exatamente. Está trabalhando lá bem específico. E para fortalecer, a gente trouxe o Merudandasana. Merudandasana é aquele asana que lembra um abdominal mesmo, né? De fazer força. Então, com o abdômen forte e flexível, o que acontece? Você tem tua coluna protegida, tem a sustentação dos órgãos internos, a postura e a respiração melhorada. Então, é show, é sucesso total. Cuide do seu abdômen, porque ele está ali extremamente importante para a sua saúde. Fundamental, um dos grupos musculares mais importantes em termos de yoga. Se você vai sentar com as pernas cruzadas, coluna ereta, você precisa do abdômen ativo. Você precisa do abdômen forte. Precisa do abdômen alongado. Fundamental. O tempo todo você vai usar a musculatura abdominal no yoga. Outro músculo que é bem importante no yoga, que é muito trabalhado,
ele é o iliopsoas, que na verdade não é um músculo, são 3 diferentes. É uma cadeia de músculos, né? A gente falou do psoas, mas psoas são 2 já. Tem o psoas menor, o psoas maior e o ilíaco. Como eles trabalham praticamente juntos, a gente vai falar deles juntos também, tá? Então, a origem é ali na coluna e no quadril e a inserção no fêmur. De todos, Carla? De todos, Daniel? Não. A origem do psoas, tanto menor quanto maior, é lá na coluna, nas vértebras da coluna. O do ilíaco é no quadril. Exato. Mas de todos, a inserção de todos é no fêmur. Foi isso que você perguntou? Acho que eu estava viajando aqui. A função... Eu estava prestando atenção porque eu adoro o desenho desse músculo do psoas, porque ele começa na coluna, passa pela frente do quadril e volta para trás do fêmur. Então, é um músculo que, por conta disso, por conta desse posicionamento especial, ele é exigido em muitos asanas do yoga. Sim, a função principal dele é a flexão do quadril. E aí você já está vendo 2 asanas principais para alongar e para fortalecer. Então, esse Natarajasana, por exemplo, você está o quê? Trazendo esse iliopsoas para trás, né? Alongando, até com a ajuda da mão. Então, ele não está ali sustentando o peso todo, ele está conseguindo relaxar para ir mais longe, né? Já essa variação de Halasana demonstrada para vocês atua fortalecendo pessoas, justamente por conta dessa posição de puxar a perna. Todos os movimentos que você faz que puxa a perna na direção do tronco, que puxa o joelho flexionado ou estendido na direção do tronco, você normalmente está associando musculatura abdominal com iliopsoas. Então, nesse caso específico aí do Ekapada Halasana, a perna esquerda está fortalecendo. O iliopsoas esquerdo está fortalecendo. Olha, o direito também um pouquinho. Panturrilha, quadríceps, isquiotibial e até pessoas da perna direita também. Mas o destaque aqui, sem dúvida nenhuma, é para esse movimento de puxada. Então, perna esquerda na ilustração. Sim, o direito está até alongando, né, como na Natarajasana. Aí nós vamos passar para os glúteos. Por que nós dizemos glúteos? São 2 glúteos, um de cada lado? Na verdade são 3, tá? É porque o glúteo é tão importante que são 3 glúteos. De cada lado. De cada lado. Porque eu não conheço ninguém com 3 glúteos. Você que pensa, todo mundo que você olha tem 3 glúteos. Vamos lá. Então tem o glúteo máximo, como seria alguém com 3 glúteos? E médio. Quem tem o glúteo bem definido, você vê 3 porções. 6. Tá. Mínimo, médio e máximo, origem tanto na coluna quanto na região do quadril. A inserção lá no fêmur é também mais um grupinho de músculos responsável pelo trabalho de movimentação das pernas, de movimentação dos membros inferiores, de movimentação da coxa. Como é que você alonga glúteos? Então vamos lá. Esse Padma Indolasana, você está alongando loucamente o seu glúteo direito, tá? Principalmente o direito, tá? Então, glúteos fortes e flexíveis favorecem os Dhyanasanas e o Shirshasana. E esse do Arrasta Kapadasana, cara, fica nele um minutinho para você ver. Você vai identificar na hora onde são cada um dos glúteos. Todos eles. Todos eles. Você percebe na hora porque são eles que vão reclamar primeiro, provavelmente. Exatamente. Então, aí 2 exemplos de fortalecimento e alongamento de glúteos. Sabe que, só uma curiosidade, nós falamos de fáscias e no caso do Hindolasana, muitas vezes essa região, essa fáscia que nós temos na lateral, que vai desde o glúteo até a lateral da perna, ela costuma ser a fáscia que mais se enrijece no nosso corpo. Então, muitas vezes, não basta você alongar a musculatura, você precisa efetivamente fazer o trabalho de desobstrução, de descongestionamento dessa fáscia, porque é ela que costuma impedir esse tipo de movimento. Liberação miofascial?
seja com a manipulação, que liberação miofacial normalmente a gente usa Miomão. miomanipulação, né, por meio de, até que parecem massagens, mas até de levar a consciência para a região e descontrair conscientemente, mentalizar a face muscular, ganhando maleabilidade, ganhando flexibilidade, isso ajuda bastante. Descendo mais um pouquinho, vamos para a coxa. E aí a gente fala do quadríceps. Quadríceps são 4 músculos, é uma cadeia, né? Então, tem o reto femoral, vasto lateral, vasto medial e o vasto intermédio. Então, são 3 vastos mais o reto que formam o quadríceps. Desses 4, se você olhar para a sua coxa, você provavelmente só vai identificar 3. Porque o vasto intermédio ele é mais interno. Você vê que na imagem do reto, vasto, lateral e medial nem aparece. Nós tivemos que tirar esses 3 para aparecer o vasto intermédio. Então esse é mais profundo. Então quando você diz quadríceps, é a musculatura anterior da coxa, que é esse conjunto de 4 músculos diferentes. Exatamente. E você só vai ver os 3 músculos definidos assim se você for bem definido, porque no meu caso parece uma coisa só. Sim, claro. Aí é uma questão de definição muscular. Mas eles existem sempre, que, né? Por acaso nós vamos estudar na aula de força. Tem uma sequência de aulas que vão falar sobre força muscular. Mas voltando aqui, origem e inserção desse grupo de músculos. Origem lá em cima, quadril e cabeça do fêmur lá em cima, e a inserção na tíbia, no osso da perna. Nós já estudamos a anatomia do sistema esquelético. E aí, passando por cima do joelho. E aí, o que vai fazer o quadríceps? Então, o quadríceps é responsável pela extensão do joelho, tá? Por esticar o joelho. Não, esticar não, estender. Os exemplos de asanas que trabalham o quadríceps são bem simples. Então, aqui, um Supta Vajrasana, esse deitadinho aí lindo, você vai estar alongando o seu quadríceps. Não precisa nem estar deitado, tá? Você vai ver que várias pessoas vão colocar as mãos no chão, cotovelos no chão, porque você já vai perceber que o músculo anterior da sua coxa está alongando e fortalecendo o Ekapada Ustrasana, tá? Então, você percebe a força que está fazendo tanto a perna esquerda quanto a perna direita. Nesse momento, você pode estar pensando, mas só a esquerda está estendida, Carla. Sim, verdade. Mas a direita, o joelho está apoiando no chão, forçando a extensão, a manutenção do exercício. Então, está ali ativado lindamente. Se o quadríceps do lado direito não estiver ativo, os quadris vão descer, vão para baixo. Sentar no calcanhar. E aí eu queria aproveitar esse asana aqui, porque você está falando que esse Ekapada Ustrasana, ele fortalece quadríceps. Sim. Mas ele não fortalece psoas? Sim, claro. E ele não alonga a região abdominal? Como a gente brincou e falou logo, e vamos repetir bastante, o corpo humano é uma máquina perfeita, gente. Ele não atua separadamente, tá? Então, a gente teria que ir para um IML para conseguir dar choques específicos e atuar em movimentos específicos, tá? Nesse caso aqui, né, e a maioria dos movimentos do corpo, um conjunto de músculos atuam, tá? Sobre o mesmo movimento. Então, é toda uma máquina trabalhando em prol de uma necessidade. Quadríceps forte, quadríceps flexível. Isso vai ajudar bastante nos Dhyanasana. Dhyanasana é a postura de meditação. Padmasana, Siddhasana, Sukhasana, todas aquelas posturas que você fica com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Além de viabilizar a execução, esse alongamento e fortalecimento vai proteger as articulações dos joelhos nesse tipo de asana. Porque se a musculatura não está flexível o suficiente, você pode machucar a articulação do joelho quando for fazer um Padmasana. Ou para quem já é flexível, não está forte o suficiente. Né? Exatamente. Não basta ser só flexível, tem que ser forte. Porque uma musculatura forte vai proteger a sua articulação. Sim.
Vamos passar então para adutores. Eu gosto desse nome, adutores. Coloca no seu filho. Eu gosto muito mais de adutor do que de pectínio, por exemplo. Então, mas dá para decorar, hein? É legal. Olha lá, os adutores não deu certo. Adutores são um conjunto de músculos, tá? Então, são um conjunto com 6 músculos. Não precisamos saber os nomes, tá? Estão aí na tela, caso você queira. E a origem é o quê? A pubis e a inserção no fêmur. A função dos adutores é a adução. O que é a adução, Daniel? É aquilo que o extraterrestre não faz conosco. O extraterrestre abduz, leva para longe. A adução é aproximar uma perna da outra. Exatamente. O mesmo conceito aí do proximal e distal. Então, a adução está aproximando, né, da linha média do seu corpo. Se a adução aproxima, por que é que nós colocamos aqui o Gokarnasana para alongar adutores? Boa pergunta. O que acontece? A gente, quando aproxima, você está fortalecendo, ativando para fortalecer. Então, a força dos adutores é para fechar, não para abrir. Tudo bem? Então, Gokarnasana, a gente está empurrando a perna para fora, tá? Então, a gente está alongando o adutor. Se fosse a minha perna, ia lá na orelha dele, né? Então, abrindo, você alonga adutor. E, nesse caso, aqui eu vou pedir uma explicação um pouco mais alongada até. Não, alongar é Gokarnasana. Aqui nós queremos fortalecer com esse Upavishta Konasana. Uma explicação fortalecida. Porque o Upavishta Konasana normalmente alonga adutores. Asanas de abertura pélvica, você acabou de mencionar. Alongam os adutores. Ok. E por que nós colocamos aqui um fortalecimento de adutores com Upavishta Konasana? Vamos lá. Primeiro porque esse é um Upavishta Konasana Supta e Nirahasta. Tá? Então, pensa na gravidade. Existe a força da gravidade. Só um segundo. Supta quer dizer deitado, com as costas no chão. Nirahasta quer dizer sem a ajuda das mãos. Ok. Continua, desculpa. Voltando à minha explicação, pensa na gravidade. A gravidade é uma carga, tá? Ela tem o seu número certo, que eu até esqueci agora. Eu sabia. Bom, mas tem uma carga. Então, simplesmente para sustentar essas pernas abertas e os pés não tocarem no chão, existe uma contração, uma ativação da musculatura para segurar. Então, perceba que, sim, as pernas, os adutores estão fazendo muita força para sustentar essas pernas, tá? Se fosse na lua, esse não seria um asana de fortalecimento dos adutores. Por causa da ausência de gravidade. Exato. Eu estudei essa parte de física. Eu... Adutores fortes e flexíveis ajudam a estabilizar quadris, melhoram a postura, permitem asanas de abertura pélvica. E aqui é importante. Mas só para você conseguir tirar uma foto legal no Instagram com abertura pélvica? Não, asanas de abertura pélvica tem um aspecto, tem uma função importante de energização da sede da Kundalini. Vou ter que explicar um pouquinho rapidinho para quem não está familiarizado com esse conceito. Kundalini é uma energia que todos temos na base da coluna, a energia responsável pelo salto evolutivo proporcionado pelo yoga. Essa energia que fica adormecida na base da coluna precisa ser ativada e elevada, trazida até os chakras superiores. Então nós queremos concentrar muita energia na região pélvica para, a partir daí, conseguir o despertamento de Kundalini. Daí a importância de asanas de abertura pélvica no yoga. Exatamente. A minha explicação foi tão longa sobre Kundalini que ela fez até cara de sono. Nunca. Isquiotibiais. Se quadríceps é a parte anterior das coxas, tudo bem se você numa aula de yoga falar, agora você vai alongar a parte anterior das coxas?
Ou tem que falar quadríceps? Não, tá bem, tudo bem. Anteriores, posteriores de coxa. É isso que eu ia dizer. Eu posso falar isquiotibiais, mas se eu disser a musculatura posterior da coxa... Tá lindo, tá lindo. Mas, a fins de curiosidade, então, os isquiotibiais são divididos em 3 músculos, tá? Semimembranoso, semitendíneo, bíceps femoral. Então, bem importante aí que bíceps, você tem que dizer se é braquial ou femoral, porque a gente tem 3, né? Então, bíceps, braço, bíceps... Quando você fala só bíceps, normalmente é braço. Normalmente, mas lembra de colocar o sobrenome que... Braquial é braço, femoral é perna. Da mesma forma que se você for falar reto, pode ser o reto abdominal, pode ser o reto femoral, pode ser o reto órgão do sistema digestivo. Ou seja, é importante os sobrenomes aqui, tá? Então, os isquiotibiais são os músculos posteriores de coxa que têm a sua origem ali no quadril e a inserção na tíbia, que é um osso da perna. A função principal dos isquios tibiais, são as funções principais, flexão do joelho. Então, se o quadríceps, o anterior, tinha a função principal de extensão do joelho, a função do posterior é flexão do joelho. Fica muito legal de entender essa ordem, né? Não, e esse aqui é assim, tá na dúvida? Traz o seu joelho para frente. Coloca a mão na sua coxa. Tá ativando ou não? Agora, flexiona o joelho. Está ativando a parte da frente ou a parte de trás? É fácil perceber esse tipo de movimento. É só você colocar a mão sobre a coxa, parte da frente ou parte de trás, e você vai sentir. Estendeu ou flexionou, você vê. Você não precisa nem colocar a mão, você vê os músculos ativos. O Daniel está muito acostumado com aquelas imagens de computador, sabe, gente? Aí ele só vê os musculozinhos. Ele olha para uma pessoa e só vê músculo. É legal quando você consegue desenvolver essa visão. Eu sempre digo que a Carla tem visão de raio-x. Você vai dar um oi para a Carla, saiba que ela fala, oi, tudo bem? Aí ela está pensando assim, a sua C3 está um pouco desalinhada, você tem uma leve... fugiu o nome aqui de curvatura da coluna, uma escoliose, uma leve escoliose, o seu quadril está um pouco girado, anteverso, o seu dedo do pé está... Então, não é assim não, tá? As pessoas vão ter medo de falar comigo desse jeito. Quais asanas atuam na musculatura isquiotibial? Então vamos lá. Asanas que alongam os isquiotibiais. Eu gosto muito desse, que é o Padahastasana. Principalmente o Padahastasana, eu quero que você tenha uma atenção específica aos dedos dos pés, tá? Então, jogue a sua consciência lá para os dedos dos pés, não para os calcanhares, tá? Porque às vezes você faz um Padahastasana jogando meio que os quadris para trás. Então, joga para frente. Você vai perceber ali o alongamento do músculo posterior de coxa. E note que... Acho que é a 7ª vez que eu te corto, que eu te interrompo na aula hoje. Foi mal. Note que... sempre ou quase sempre que você alonga isquiotibiais, você alonga também a musculatura da coluna. Ah, sim. Musculatura das costas. Quase sempre. Já parou para pensar em região dorsal? A região dorsal é tipo assim, você de costas, tá? Então, quando você pensa Shavasana, o que você pensa? Decúbito dorsal. O que é isso? Deitado de costas, tá? Então, dorsal é isso, a parte posterior. Então não é isso. Não, é isso. Entendi. E para fortalecer musculatura posterior de coxas? Fortalecer isquiotibiais. Então, para fortalecer isquiotibiais, é o Setu Bandhasana, tá? É uma postura muito linda, que é também chamada meia ponte, se não me engano, assim. Postura da ponte. Né? E você percebe a força que você faz com a parte posterior. Muita gente, eu até peço cuidado para essa postura, que muita gente sente cãibra, tá? Nessa região. Mas sim, o Setu Bandhasana, ele trabalha toda essa parte posterior de coxa. Lembrei aqui, você tinha falado do esternocleidomastoide, que vai te dando as dicas, que o esternocleidomastoide começa no externo e na clavícula e vai até o crânio. Tá. Aqui também é fácil, isquiotibiais. São os músculos que começam nos isquios e vão até os tibiais. Vão até a tíbia. Né? Isquio
é o osso do quadril e tíbia é o osso da perna. Então também fica fácil de Ficou memorizar bonitinho, esse é um nome bonito também. E é importante alongar e fortalecer isquiotibiais, principalmente para a saúde dos joelhos também. Também. Inclusive, curiosidade aqui, os jogadores de futebol têm bastante lesão de joelho, você já deve ter ouvido, lido em algumas coisas assim, exatamente porque normalmente se preocupam, não os tops, né, das galáxias, mas eles se preocupam muito mais com a parte anterior do que com a parte posterior. E a saúde é o quê? O equilíbrio, né, gente? Então a gente tem que deixar tão forte quanto flexível as duas partes, as duas direções. Então, favorece sim a saúde dos joelhos, permitem os asanas de flexão que favorecem a ascensão, a subida da nossa energia Kundalini. Se os asanas de abertura pélvica energizam a região, os asanas de flexão do tronco à frente promovem o ângulo correto que vai estimular a passagem da energia, a entrada da energia no canal de Sushumna, que é a principal corrente de energia que nós temos no nosso corpo. Então, isso normalmente é conseguido com esses asanas de flexão à frente da coluna. Chegamos ao nosso segundo coração. Roubei a Carla, sempre gosta de falar isso, falei antes dela. Segundo ou terceiro? Que são duas panturrilhas. Ah, sim. Está. As panturrilhas. E aí você pensa assim, cara, panturrilha é um músculo só? Não. Panturrilha é uma cadeia, de novo. Então, uma cadeia de 3 músculos, tá? O principal e maior deles é o gastrocnêmio, também chamado de gêmeos pelos portugueses, não é isso? Sim. E tem o plantar e o sóleo. Tá? Então, são esses 3 músculos, mas não precisamos dos detalhes de decorar os nomezinhos. Então, pense em panturrilhas, tudo bem? O que aparece pra gente é o gastrocnêmio, o resto fica por dentro. É aquela definição bonitinha, assim, é a gastrocnêmio. Origem, fêmur e tíbia, e a inserção, calcanhar, calcânio. É o osso do calcanhar. O calcânio é o osso principal e eu acho que é o mais forte, maior do seu pé. Ele é uma bolinha, muito legal o calcânio. E aí, o que a panturrilha vai fazer? Ela vai flexionar a perna, né? Ela contribui com os isquiotibiais para fazer a flexão do joelho, certo? Sim. E a flexão plantar do pé. O que é a flexão plantar do pé? Flexão plantar é a nossa meia ponta. Então, pessoal do balé agora vai entender exatamente o que eu estou falando. Venha comigo, pés no chão, sinta todos os seus dedos que você tem. Não, porque a pessoa pode ter 6 ou 4. Mas tá, pense nos seus 10. dedos. E aí suba. Essa é a meia ponta. Não é uma ponta, tá? Porque a ponta é a extensão dos dedos. Então, a meia ponta seria a flexão plantar. Então, esse movimento é a flexão plantar. Posso falar para quem não entende, para quem não é de balé, que é ficar na ponta do pé é uma flexão plantar. Tá. Qual é o oposto de flexão plantar? Dorsiflexão. Dorsiflexão. Então, aqui, flexão plantar ou dorsiflexão? Dorsiflexão. Se isso for o pé, isso aqui for o... Isso. Tá. Perna e dorso do pé. Então, dorsiflexão. O dorso do pé quer vir na direção da perna, tá? Dorsiflexão. E flexão plantar é o contrário, a gente está fazendo o movimento contrário. É bem importante dizer, mas Carla, são 2 flexões? São 2 flexões, tá? Então, essa articulação aí de tornozelo é bem importante, bem específica, muito parecida com a do punho, tá? E você percebe que ela tem 2 flexões. Mas aí você fala ponta, e aí quem é do balé é meia ponta. E se nós estamos dizendo aqui que para trabalhar panturrilhas você precisa ficar na ponta do pé, nada melhor do que Talasana para ilustrar o fortalecimento desse conjunto de músculos, as panturrilhas. Exatamente. E o Utkatsana, ele é um ótimo alongamento de panturrilhas e é um asana muito querido pelo professor Daniel. Você conhece?
Eu não conheço, mas deve ser um cara que tem dificuldade de fazer isso, por isso ele prefere trabalhar um Adho Mukha Svanasana para alongar panturrilhas do que esse asana praticamente impossível de fazer por pessoas comuns. Vamos lá. Nem é, eu sei que todo mundo faz, menos eu. Panturrilhas fortes e flexíveis favorecem, novamente, a saúde dos seus joelhos, permitem asanas que favorecem a flexão e a ascensão da Kundalini. Sem contar que panturrilhas fortes e flexíveis ajudam o seu sistema cardíaco, tá? Então, realmente, ele tá lá trabalhando com um bombeamento, né? Uma facilitação do seu bombeamento do coração. Então, por isso, segundo coração. Nós estamos nesse processo de começar no pescoço e descer até as pernas. Nós já chegamos até as panturrilhas. Sim. E não mencionamos o core. Ah. Não foi um esquecimento. Nós já mencionamos todos os músculos que compõem o core. Nós só não chamamos de core. Isso. Core é como se fosse um apelido carinhoso, tá? De mais do que uma cadeia, mas assim, um núcleo de força, um centro de força, powerhouse. O que acontece? Então, é toda essa musculatura que envolve e é responsável pela sua postura, tá? O grupo de músculos que une a parte de cima com a parte de baixo do seu corpo. Boa ligação, né? É pobre falar isso, mas resumidamente é isso. Os músculos que unem a parte superior com a parte inferior são chamados de core. E, assim, existem várias classificações possíveis, né? Vários músculos diferentes podem entrar no core ou não. Várias definições diferentes, com certeza. Então, na hora de classificar, você vai ver que cada pessoa vai considerar core uma gama de coisas. Aqui estão os principais, mas isso pode variar, tá? Para mais e para menos, então depende de quem está escrevendo, mas simplificando para você, são os músculos do abdômen, das costas e os glúteos. Razoável, assim, né? É uma boa simplificação. E aí você vê, mas glúteos já são membros inferiores. Tudo já são outras coisas, né? Pode ser classificado de outras coisas também. E por que nós falamos tanto de core no yoga? Por que tanta gente fala de core? Você precisa trabalhar o core no yoga. Nós sabemos que o asana não é a parte principal do yoga, certo? A asana nós poderíamos até chamar assim de uma técnica acessória para viabilizar um estado de meditação mais profundo que para muitos é o sentido do yoga. É você meditar. Patanjali já dizia que yoga é a parada das flutuações da mente. É você entrar em um estado profundo de meditação e identificação. Então, muito do que nós fazemos nos asanas é para facilitar o trabalho de meditação em várias frentes, em vários aspectos diferentes. E uma coisa que muitos já perceberam é que é bem difícil você meditar se a coluna não estiver ereta, se as pernas não estiverem cruzadas, se você não estiver estável na posição. Se a postura de meditação não estiver confortável. Stiransukam Asana, lembrando mais uma citação de Patanjali, que diz que asana tem que ser uma postura sentada confortável e agradável, firme, confortável e agradável. Então, o core é talvez o fator... talvez não, é um fator indispensável para você conseguir sentar com a coluna ereta. Exatamente. Me alonguei um montão só para dizer que é importante manter a coluna ereta. E quem mantém a coluna ereta é todo esse conjunto chamado de core. Com certeza. Então, core é isso tudo, na verdade. A gente não estudou como core porque precisou ver detalhezinhos de cada lugar, né? Para você entender funções, origens e etc e tal. Mas o core, ele traz isso. É tipo assim, o que há de importante em você é o seu core, digamos assim. É a casa de força, né? Nós estamos chegando no final dessa aula, mas antes eu queria lembrar e esclarecer um conceito importante quando nós falamos de músculos, cara, que é o conceito de tônus muscular. Porque
Por que é importante nós falarmos sobre isso? É porque a maioria das pessoas, hoje em dia, confunde tônus muscular com definição muscular. E são coisas separadas, são coisas diferentes. Nós vamos estudar melhor isso mais uma vez naquela aula de força, uma sequência de aulas sobre força que vai falar sobre a diferença de força, tônus, tamanho, definição, resistência, isso tudo será explicado. Mas tônus muscular é esse estado de tensão, é uma tensão muscular quando o músculo está em repouso. Dá para chamar isso? Nós estamos vendo algumas definições diferentes na tela. Boa, dá uma lida nessas definições, são muito legais. Tônus nada mais é do que a estabilidade, né? É uma contração simplesmente por existir, tá? Não é o querer fazer força, não é esse o objetivo, é o fazer força para estar, tá? Então, é a tensão nervosa que existe. Tensão muscular. Tensão muscular que existe enquanto você está em repouso, tá? Então, não é o objetivo do movimento. A tensão nervosa, que o Daniel acabou de me corrigir aqui, ela pode gerar dor, pode gerar um excesso. Então, entende? Tensão muscular e tensão nervosa. Então, tensão muscular é o necessário para o seu músculo estar ali, saudável, tá? Então, é isso que a gente trabalha. Então, quando há tensão nervosa, esse tônus muscular pode aumentar muito. Pode deixar de ser aquele tônus, aquela contração básica, e virar uma contração forte. E aí você imagina permanecer várias horas do seu dia com uma musculatura efetivamente contraída ao invés de relaxada. Isso é o excesso de tônus muscular. É isso que causa dores. Isso normalmente é a principal causa de dores na região de ombros e pescoço. Exatamente. Lombar também. É a tensão nervosa que acaba gerando um excesso de tônus muscular, uma contração excessiva do que não precisaria ter. Exatamente. E o relaxamento, embora fique confuso talvez, ela não promove a perda de tônus muscular, tá? O tônus muscular está ali o tempo todo, tá? Seja você em relaxamento ou seja você em fortalecimento, tá? Eu estou colocando as duas pontes, tudo bem? O que acontece? Num relaxamento você vai tirar essa tensão nervosa, tá? Esse excesso, mas seu músculo tá ali, ele tem um tônus, tá? Então, tônus é necessário para você existir. Chegamos assim ao final da nossa aula de Anatomia 2. Uou! Fechamos a Anatomia 2, espero que você esteja gostando. Qual que é a próxima aula? Cinésio, vamos para cinésio? Cinesiologia, biomecânica, a origem do movimento, como que o movimento ocorre, mas principalmente como é que os asanas atuam em músculos, ossos, e aí vamos trazer articulações para a conversa. Exatamente, vamos começar. Tá bom? Partiu! Até a próxima! Beep beep.